Fique atento. Início de ano, a igreja está em movimento, descendo o rio, andando de trenzinho pela cidade, bicicleta, irmãos corajosos, correndo, e desfrutando da comunhão e da alegria. Amém? 1 Samuel, capítulo 11. Irmãos, em alguns anos atrás, está cada vez mais difícil falar do meu passado, porque está tão distante. Mas, no ano de 2005, eu ainda, uma criança de 23 anos, nem tão criança assim, mas eu lembro, e estava lembrando essa semana, em 2005, de fato, nós estivemos lá em BH, em Belo Horizonte, nós fomos num curso. Eu tinha um ano que estava liderando a congregação, ainda muito novo, na fé, em idade, solteiro, à espera de um milagre. E ali eu fui fazer um curso na Lagoinha de liderança. E o título do curso era o título do livro, que era Determinação para Começar Certo. Eu lembro como se fosse hoje. Mas eu lembro do Alemo Bifto, que era o doutor que estava pregando, pastor, um homem da Etiópia que cresceu numa fazenda muito pobre, sem saber ler e escrever, mas aos 12 anos de idade ele vê o pai com uma carta querendo ler e sem conseguir, agoniado. E aí ele falou, eu vou ser o de 10 filhos, ele era o último, o mais novo, mas ele falou, eu vou ser o que vai ler. E o pai falou, ninguém aqui sabe ler, seus irmãos já foram para a escola e não gostaram desse negócio, então esquece, a gente é fazendeiro, nós vamos trabalhar aqui na terra. Mas ele não desistiu e ele fugiu de casa aos 12 anos, foi para uma escola missionária ali, estudou, aprendeu a ler, ele só sabia o dialeto tribal dele, mas ele aprendeu a língua da Etiópia, estudou, iniciou os estudos e trilhou toda uma jornada com muitas dificuldades. Os pais tinham uma religião diferente que o resistiam, mas dentro do coração dele tinha uma chama, um desejo por ser médico, por estudar. E aí os próprios professores desencorajavam ele, dizendo, olha, não leva mal, você não vai ser ninguém na vida. No máximo você vai chegar na 4ª série, até pela sua idade. Mas ele não parou e, resumindo a história, hoje ainda ele é um doutor nos Estados Unidos, tem não sei quantos mestrados, ministra no mundo inteiro, ele capacita líderes políticos nos Estados Unidos e tem rodado o mundo assim, e nós tivemos esse privilégio, lá em 2005, de receber uma palavra que foi específica. Ele falou, há uma geração, entre uma geração e você há um propósito, e Deus te enviou para conectar, para cumprir um propósito, unindo a vontade dele a essa geração. E aí ele começou a ministrar isso no nosso coração, e aquilo veio como uma brasa viva de Deus, e eu saí inflamado daquele lugar, entendendo que Deus tinha de fato me chamado num tempo muito difícil. Minha casa estava toda endemoniada, bagunçada, briga para todo lado, eu não tinha apoio nenhum dos pais para desenvolver o chamado pastoral, enfim, era só dificuldade. Na igreja tinha Sambalate e Tobias, para quem conhece Neemias, Admar? E ali muita guerra, muito problema, uma igreja muito nova, só de crente novo, uma opressão espiritual. Irmãos, não estou dramatizando não, foi bênção no início. A escola para o ministério foi intensa. Mas no meio disso, eu com aquela palavra de que Deus tinha um propósito no meu coração, para comunicar uma geração, mas eu era muito incrédulo, eu desconfiava muito daquilo, mais do que cria, apesar de um sentimento e uma vontade muito grande de viver algo em Deus, havia uma incredulidade e um desestímulo muito grande, um medo de ir adiante, enfim, incertezas e dúvidas mais dominavam tudo. Mas no meio disso, e graças a Deus, o Espírito Santo é Deus e Senhor sobre a igreja, amém? E como num culto como esse, ele veio e começou a tomar aquela palavra e fazê-la se tornar insuportável dentro de mim, de tal maneira que eu não tinha como duvidar, e ali veio uma convicção firme do chamado, do ministério e daquilo que Deus tinha na nossa vida.
E em meio a isso, eu lembro e lembrei nesses dias das guerras e lutas daquele tempo, dos desafios que faziam parte daquele tempo, das opressões que vinham contra. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você hoje, sobre, de fato, o lugar que Deus tem para nós. Quem reina sobre a sua cabeça? Quem governa sobre a sua vida? Quem está guiando a sua vida? Quem está gerando destino para você? Quem está, de fato, ministrando sobre sua casa, no seu casamento? Nós estamos em dias de esfriamento de fé, onde a fé ela dura um domingo à noite. E eu não estou falando para quem não é da igreja, eu estou falando sobre a igreja de Jesus na terra. Nós estamos vivendo últimos dias, aumento da maldade, escândalos estão cada vez maiores. O temor ele deve aumentar no nosso coração e a nossa fé precisa de um estímulo novo. Nós precisamos do Espírito Santo para que gere fogo e chama no nosso coração como nunca. Amém? Está vendo? Até o amém é fraco. Estou mexendo com você mesmo. Hoje não tem teatro engraçado não, hoje é na pancada. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de cumprimento, de palavra de Jesus sobre os últimos dias e nós precisamos dizê-lo. Porque isso se revela nas famílias, nos casamentos. Isso se revela no fruto daquilo que nós encontramos ou no entendimento do que as pessoas têm sobre a igreja. Essa palavra de 1 Samuel ela é emblemática na história porque ela revela um povo pressionado. E as atitudes, as escolhas que eles fazem revelam nesses dias o coração da igreja. E entenda o coração da igreja não como uma placa denominacional, mas como a igreja de Jesus. Vamos falar do Brasil, né? A igreja de Jesus no Brasil. E nós somos igreja de Jesus no Brasil, para você que não sabe. 1 Samuel capítulo 11, verso 1, diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, que significa, para você que associou, né, Satanás, né? Naás significa serpente, não é um nome próprio, mas é um apontamento de engano. Verso 2: contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilharei todo o Israel. Verso 3: as autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. E quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes lhe tinham dito. E quando Saul ouviu isso, o Espírito Santo de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. E quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. E quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. E no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos,
entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram dois juntos. Amém? Nós sabemos da jornada de Saul. Aqui é um momento após o derramar do óleo sobre sua cabeça. Saul tinha sido ungido rei, tinha sido escolhido pelo Senhor, e o povo e Jabes estavam cercados, então oprimidos por esse Satanás, por esse Naás, por essa serpente. Mas o que é espantoso no texto é que a gente vê um homem de Deus, uma cidade de Deus, diante de uma pressão, escolhendo, como diz o verso 1, façam um tratado conosco e nós serviremos a vocês. Em outras versões vai dizer, nós trabalharemos para vocês. Em outras ainda dizem, nós vamos servir a causa de vocês, porque o sentido aqui é, nós vamos ser governados por vocês. Esse é o tratado que o povo de Deus quer fazer. Ser governado por um homem, ou vamos colocar aqui, por uma figura do próprio Satanás. Isso não é coisa que acontece com crente, é o que a maioria pensa, mas Judas foi um de 12. Não é uma estatística e nem uma regra, mas isso continua acontecendo. Na história da igreja lá, Ananias e Safira, Paulo lida com aqueles da igreja de Corinto, os fofoqueiros, os que tinham mau testemunho. Judas lá em Apocalipse, antes de Apocalipse, ele fala daqueles que serviam o próprio estômago, dos senhores de si mesmo, dos falsos pastores. O ponto, irmãos, é que nós não podemos ser uma igreja que diante da pressão dos dias recua e se subjuga debaixo de um governo que não é o governo do Senhor. Isso parece algo que não tem a ver com a sua vida, mas se os frutos que são dignos do Evangelho de Cristo, se aquilo que a palavra de Deus espera, se a vida de Deus não tem corrido como um rio do seu interior, que é o que Jesus diz que acontece, ou que aconteceria. Se o nosso viver em Cristo ele está como a proposta de Naás, quando ele diz, eu só farei um tratado com vocês sob a seguinte condição. Ele está dizendo, eu não vou matar ninguém, pode ficar tranquilo, eu prometo, eu juro pela minha mãe mortinha, que eu não mato ninguém, mas eu vou arrancar o olho direito de vocês, para que vocês nunca mais mirem uma flecha, para que vocês nunca mais tenham visão completa. Sabe, a obra do diabo, ele sabe que ele não pode te destruir. Você é um cristão, o diabo não pode te destruir. Amém? Nessa hora o povo fica até mais pentecostal. O diabo não pode te destruir, mas existe uma realidade. Ele quer te inutilizar, ele quer te deixar inoperante, ele quer te deixar morno. Ele quer te deixar sem visão, porque uma pessoa, não um crente, mas uma pessoa sem visão, ela é indiferente com a vida, ela simplesmente existe no mundo. E sabe, a coisa mais triste que tem são crentes que estão dentro da igreja, subjugados por um governo que não é o governo de Deus, porque o Senhor diz que Ele pode fazer o impossível acontecer. Jabes é aquele que está diante de algo impossível, mas ao invés de clamar como Ezequias, um outro rei que surge mais adiante, mas ele se viu diante de um cerco muito pior, e ele pega a carta do rei Senaqueribe e acena para Deus dizendo, olha a afronta que estão fazendo ao Senhor, porque eu sou filho do Senhor. O que Ezequias me ensina é que eu preciso saber quem eu sou e ter convicção de quem eu sou e principalmente saber quem Deus é e ter convicção de quem Deus é. Isso parece tão básico, mas a igreja de hoje não tem convicção de quem é. Eu falo como um pastor que tem vivido com a igreja.
A igreja que ela existe no domingo, mas no dia a dia ela não manifesta fruto. A igreja que não convence com uma fé genuína. A igreja que não se esforça. Irmãos, 2005 eu estava em jejum há anos. Não era dias, não, há anos, empolgado com o propósito de ver a minha casa salva. Hoje eu vejo as pessoas conformadas e reclamando dos pais que não têm o testemunho e vida com Deus, dos filhos perdidos. Eu não tinha, eu falei, Senhor, não tem sentido eu ser crente com a minha casa indo para o inferno, porque eu não tive uma visão, uma revelação dos céus. Eu imaginei num tempo que não tinha inteligência artificial e YouTube, mas eu imaginei a minha família no inferno, baseado no que eu estava lendo na palavra, baseado na história do mendigo que Jesus conta na parábola. Eu falei, eu preciso fazer algo agora enquanto eles estão vivos. E eu, jovem, me comprometi em jejum e oração e não queria saber de ministério, de nada. Eu queria ver a minha família salva e diante de Deus. E foram muitas lutas e guerras, mas Deus é fiel. E esse mesmo Espírito que toma Saul e deixa Saul inconformado, indignado, ao ponto de pegar o boi e fatiar o boi todinho, e mandar como uma mensagem, ó, isso vai acontecer quem nos virá crente hoje. Ou vontade de arrumar um boi. E ele manda uma mensagem, não era profética, não era sangue, dizendo, olha, entenderam a mensagem? Porque o Espírito de Deus, Saul está dizendo que está sobre mim, ele não se submete a esse jugo de perder uma visão, de viver prostrado no mundo, de existir sem propósito, sem uma razão diante de Deus. O seu Deus existe, está vivo. Ele reina e governa sobre tudo. Irmãos, eu não estou falando porque eu li num livro, não é uma teoria, eu vejo e vi, e estou vendo Deus fazendo grandes coisas. Eu vi algo impossível acontecer, que é a minha família ser salva. Não tinha nada mais impossível do que aquilo diante dos meus olhos. Mas Deus se revelou Deus do impossível ali. Fazendo a mulher que roubou meu pai de casa, pedir perdão à minha mãe, as duas se reconciliarem. Eu já contei, eu acho, essa história aí. Num churrasco, eu pedi de aniversário, Senhor, restaura minha casa, eu não aguento mais. Eu estava já na pele e osso. Era só jejum e oração. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Restaura minha casa, me dá de presente. Eu dei até uns 6 meses para Deus, que eu sou misericordioso. E eu lembro do meu aniversário, eu nem entendi, eu nem lembrava que eu tinha pedido aquilo, e no churrasco chega a mulher do meu pai com um monte de carta que ela escreveu. E ela veio na minha mãe e falou, eu tenho uma coisa para te falar. A gente está aqui pelo aniversário do Marcelo, mas eu queria te pedir perdão. E aqui tem os detalhes de tudo que eu queria te contar. Mas agora não é hora. Foi o jeito que Deus deu para ela, eu não falei com ela para fazer aquilo. É obra do Espírito Santo de Deus. Não tinha a ver com os meus planos, mas com Deus vivo e real, que me trata como um filho. E é Deus sobre todas as coisas. O que Jabes revela é alguém que não sabia quem ele era diante de um reino. Ele está falando, olha, nós vamos nos sujeitar ao seu governo então. Jesus revela reinos e governos. Ele fala de Mamon, ele fala de César, ele fala de vários governos. Paulo fala sobre principados, príncipes que geram o seu arquétipo, o seu modelo de ser. Satanás, ele está sendo enfrentado pela igreja quando pessoas com uma mente envolvida numa ideia, numa filosofia, num estilo de vida maligno, elas se tornam príncipe das trevas, elas se tornam aqueles que trabalham com o diabo e para o diabo. Sabe de onde vai vir os falsos profetas? Do meio dos profetas. Os falsos pastores? No meio da igreja. E por aí vai. Então o que eu preciso fazer? Cuidar do meu coração, porque foi o que Judas não fez. O diabo veio
A serpente veio e a Bíblia diz, Jesus diz que Judas deu lugar no seu coração. Ele tinha a oportunidade de rejeitar a ideia de obter um lucro às custas de Cristo. Poderia ter sido Pedro e qualquer outro. Mas Judas aceitou. Nesses dias, o Naás, a serpente, o diabo, Satanás significa adversário. Adversário. Diabo significa enganador. Mas há um adversário contra você, ele não pode te matar, você entende isso? Ele não pode te matar, ele não tem essa autonomia. O diabo arrebentou com tudo que estava à volta de Jó. Porque Deus autorizou, Deus determina a vida e a morte. O diabo não. Só que sabendo que ele não pode te matar, mas querendo gerar um estrago, ele quer ferir a sua capacidade de ver o que Deus quer que você veja. Ele quer ferir a sua identidade para que você se sinta sempre um órfão, um abatido, alguém. Irmãos, eu não pedi, eu fui chamado para poder ministrar, para assumir uma congregação, para liderar uma igreja. Mas era tanta dificuldade, era tanta resistência espiritual, guerra, problema, que por vezes eu pensava, falei, eu vou desistir disso. Não é possível que Deus está nisso. Mas Deus estava me provando em todo o tempo se eu me subjugaria àquele espírito que nós estávamos enfrentando, ou se de fato eu invocaria o Espírito Santo de Deus. Eu vi, não vi igual Jesus, Satanás caindo, mas eu vi uma figura demoníaca ser acorrentada, assim, uma corrente, no meio de um culto. Foi a coisa mais estranha que aconteceu comigo. Eu que sou todo quadrado. Não vou nem entrar nos detalhes. Mas eu vi aquilo. E aí, a partir daquele tempo, 3 igrejas se uniram. Estou falando da Barra do Jucu, Vila Velha. E aí 3 igrejas se uniram e começaram a orar. E aí no meio disso tinha um irmão maluco que era piloto de ultraleve. Ele falou, vamos ungir a cidade? Eu falei, rapaz, esse ato profético maluco de ungir porta da cidade, não sei o quê. Vamos ungir a cidade? Aí vamos. E aí cada um pegou do óleo que tinha, porque eram 3 igrejas, né? Jogou num galão gigante e ele veio de ultraleve, pulverizando o óleo ungido na cidade inteira. A gente só glorificando aquela chuvinha que nem batia no chão direito. Ninguém sabia de nada. Eu sei que quando chegou fevereiro, carnaval, era um dos carnavais mais potentes do estado. Já vi Faustão parando. Os blocos entraram em conflito e não teve carnaval nenhum. As pessoas iam em busca do carnaval e o palanque que estava armado era usado pela igreja. Toma Jesus. Irmãos, eu vi Satanás ser amarrado. Não é estar amarrado não, eu vi o Senhor se levantando como Deus e Senhor num lugar, numa cidade, destronando aquele que dominava. Hoje, todas as igrejas da Barra que não cresciam, elas ficavam dentro de um domínio de Santo Antônio e Benedito, e tem um monte de história aí, mas as igrejas não rompiam, elas não rompiam, não passava de 50 membros, de repente, as igrejas tiveram necessidade de comprar terreno e construir, e as igrejas começaram a romper, e vidas começaram a ser libertas. Há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu conheço esse Deus, você conhece esse Deus? Ele é o Deus da sua vida, da sua casa, Ele quem tem governado a sua vida. Você está sob pressão hoje? Tem tantos casamentos sob pressão, estão no fio, sabe, sustentados por um fio, porque não tem fundamento, não há rocha, não há estabilidade. A sua fé está firme em Jesus? Ou você está balançado pelo que o mundo está oferecendo de festinha? Você está atraído pelas redes sociais, pelos balanços dos shows, ou você está firme em Cristo? Você está caindo, como diz o cantor, no chaveco da Dalila, ou do Dalilo? Está caindo na sedução, porque Sansão é esse, que cria em Deus. Tinha uma fé em Deus, andava cheio do Espírito e tinha uma força sinistra.
mas a gente sabe que o fim dele foi ficar cego. Porque o diabo não pode matar, mas ele tira os olhos. E Sansão se vê cego, sem o espírito, porque ele aceitou um governo. Uma Dalila que representava um governo, não precisa casar não, é só se envolver comigo. É só vir na minha lábia, é só vir que eu te guio, eu te sustento. É um governo que castra o potencial de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Porque o que Sansão mais perdeu não foi força, mas foi sua identidade. Irmãos, eu não cansei, mas eu já vi muito homens, meninos, rapazes da igreja, meninas da igreja chegar apaixonadas por um Zé Curubu da vida aí, cair, sabe, no conto do Dalilo, da Dalila, e você vê um potencial sendo arrancado debaixo das asas do Espírito para ser guiado num mundo de caos. E a gente conversa a hora e é só o Espírito Santo que faz essa obra. O primeiro roubo é da identidade. As pessoas deixam, não é a igreja, elas deixam o lugar de filho. Elas deixam de sentar à mesa. Elas começam a se ver incapazes de ter uma vida plena. E elas deixam de estar com Deus, elas deixam de estar com o Espírito para estar com a Dalila e o Dalilo. E aí é onde as coisas vão até perder a visão. Perde-se a visão de quem você é e perde-se a visão de quem Deus é. O destino final é comer o resto do resto que o porco come. É Lucas 15. Nós estamos aí com o retiro de casais, irmãos, e não é um evento para a gente fazer, porque não tem nada para fazer da vida. Mas é uma das ideias que, como igreja, nós geramos um ambiente para que a nossa família seja fortalecida, porque o povo de Deus forte é o povo que tem uma família forte. Então, se eu não invisto na minha casa, porque tem pessoas que já, infelizmente, talvez, permita que o Espírito de Deus ministre seu coração. Você talvez perdeu a visão sobre o seu casamento, ele só existe. Ele só é uma aliança no dedo. Ele só é uma pessoa com quem você convive. Talvez você até respeita. Mas não há visão, sabe? Não há propósito. Não há calor, não há investimento, não há vida. Seu casamento, ele só existe. Sua vida espiritual só existe. A estatística diz que nós precisamos de 44 crentes para ganhar uma vida. Dos 40 milhões de crentes, existem 40 e tantos, quase 50 mil desviados. Irmãos, eu já falei essa estatística aqui, acho que os irmãos já até gravaram. Dos presídios e de tantas coisas. O ponto é, isso revela uma igreja com o olho arrancado. Uma igreja que perdeu o olho direito. Nós precisamos de ser igreja como Saul aqui. Ei, o que está acontecendo? O Espírito Santo vem porque encontra um coração alinhado com o governo dos céus. O Espírito de Deus vem aonde há um coração alinhado com o governo dos céus. Quem tem governado a sua vida? Irmãos, eu lembro de menino, 23 anos, diante de Deus, sem um conhecimento de Bíblia necessário, sem maturidade, mas com temor de Deus e com um clamor incessante. O Espírito Santo de Deus me enche e me capacita. Ele nunca me deixou só. Eu lembro de estar sentado num monte, trabalhando. A gente trabalhava na imobiliária do nosso pai, e aí verão era aquela agonia de temporada, né? Quem aluga a temporada aí, glória. A gente trabalhava com 26 apartamentos, então saía a gente 11 para chegar a outra 4 e leva a faxineira para um lado, aí troca resistente chuveiro, era uma correria. Glória a Deus que passou. E aí eu lembro de estar no monte, e aquele sentimento de solidão, vazio, não tinha ninguém para conversar sobre aquilo que eu estava vivendo, não tinha quem contar. E eu senti só uma presença do meu lado. Eu abaixei minha cabeça porque eu senti que não era ninguém que estava ali no monte orando.
Era o próprio Senhor, irmãos. Eu tenho convicção, eu não vou te provar nada, eu não preciso. Porque naquele dia eu senti uma presença tão forte do meu lado. E não falou nada, eu não ouvi nada, mas eu tive uma convicção muito grande que Deus me amava e estava comigo. E olha, eu desci daquele monte igual Saul, disposto a cortar um boi, porque eu não tinha. Mas eu desci com uma convicção firme de que Ele estava comigo e nada e nem ninguém poderia impedir, porque era a vontade dEle na minha vida. Não tinha a ver com o meu querer, mas sim com o querer dEle. Nós não podemos, como Jabes, aceitar ser movido por pressões externas. Aceitar que o casamento acabe porque cansou. Sabe o que diz lá em Marcos capítulo 5? Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5. Não vou nem ler a história toda. Marcos 5, 22. Existe um coração que você precisa entender hoje, não é sentir, você precisa entender, porque entendendo você vai assumir um compromisso correto hoje. Porque se seu casamento está mal, sua vida espiritual não passa de 10%, não cresce, a chama nunca acende, você está sempre morno, sempre como uma brasa perto, muda a palavra, de apagar. Se você está com dificuldade de se manter em santidade diante de Deus, você está sob pressão, meu. O mundo das trevas quer te anular. O diabo quer que só você carregue um título de fracassado. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, porque elas foram geradas para isso, elas foram apresentadas diante do altar, mas hoje elas estão dominadas por um governo que faz com que elas acreditem que Deus não aceita mais elas só existem. Elas só frequentam um culto porque a identidade que o maligno gera você é um fracassado, você não pode mais, você falhou. Marcos no capítulo 5, verso 22, então chegou ali um dos príncipes, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Verso 23, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Ela está morta? Não, ela está morrendo, está nas últimas. A gente precisa entender que Jairo, ele era o principal da sinagoga, ele era o cara dos judeus, então ele se dobrar diante de um homem que era criticado e rejeitado como um falso profeta no seu tempo. Um falso mestre. Nós precisamos entender isso, que ele se despojou de tudo, ele abriu mão de tudo, por quê? Porque a filha dele estava morrendo. E é esse coração que eu preciso sentir, pelo meu casamento que está morrendo, pela minha filha, pelo meu filho que se perdeu. Eu preciso fazer algo, eu preciso largar esse discurso mole de que fazer jejum dói a barriga. É fome, irmão, quem jejua sente fome. Eu preciso parar de argumentos, eu preciso estar disposto a quebrar tudo, a largar tudo, por causa daquilo que tem sentido, propósito e valor para mim. Minha filha está morrendo, ele implorou insistentemente. Ele não pediu: Jesus, tem misericórdia. Ele implorou insistentemente, e aí ele lida ainda com a mulher com fluxo de sangue que para tudo, e Jesus para dar atenção. Peraí, alguém me tocou, e Jairo, vamos lá, Jesus, ela está morrendo, não tem mais recurso, está nas últimas, o coração está parando. E Jesus, não, peraí, alguém me tocou, porque saiu poder, e Jairo desesperado.
Eu acredito que ele não falou uma vez, mas em todo o caminho, vamos Jesus. E Jesus, calma, vai dar certo. E Jairo desesperado, corre Jesus, deixa eu te levar no ombro. Minha filha está morrendo. Mas sabe o que acontece? Tem um povo que está vendo a filha morrer, o casamento morrer, a vida espiritual morrer. Está vendo o olho sair, está cauterizado numa capacidade de reagir, uma letargia espiritual, uma frieza, uma capacidade de se conformar com aquilo que não revela o reino de Deus. Mas há um rei soberano e todo-poderoso, e o seu Espírito está nesse lugar para te libertar de todo e qualquer cativeiro. Que seja como Saul disse, que seja uma palavra de vida para você. Amanhã, ainda ao meio-dia, você vai estar de pé livre. Seu casamento vai ser abalado e vai vir vida de Deus sobre sua casa. Seus filhos vão se arrepender e o coração deles vão se voltar aos seus. Mas eu preciso crer como Jairo. Eu preciso ter esse coração que deseja, sobretudo, como foi cantado aqui, suplicar, o teu nome é poder, Senhor. O teu nome é poder, eu não tenho muito para dizer, mas o teu nome é poderoso para fazer. Eu vi uma geração de jovens, eu andava inflamado com essa palavra. Porque o que Dr. Alan Mubifto falou, veio uma outra palavra específica para mim, dizendo, olha, você vai tocar jovens, eles se levantarão como você em suas casas, eles vão ser como luz, que o Senhor coloca no alto. E eu não conseguia acreditar naquilo, porque eu não pregava direito, eu era só criticado, Sambalat e Tobias me infernizando a mente. Mas veio esse Espírito e trouxe vida. E aí, de repente, do nada, eu nem pastor era, não tinha, nem tenho seguidores, não tinha nem rede social, não tinha Orkut. Mas eu fui fazer parte de uma equipe para rodar aqui, o Itaperuna, Bom Jesus, Natividade, rodamos umas 10 cidades aqui de Minas, Rio, Espírito Santo, ministrando encontro com Deus. E aí eu estou lá ministrando, daqui a pouco Deus destacava um menino no meio do nada, falava, olha, sua casa está um caos, não está? Satanás está dominando, e desabava. Novo convertido. E aí botava a mão e liberava a palavra. E aí voltava no ano seguinte, meses depois, na verdade. E aí vinham os testemunhos de Deus fazendo, minha mãe já se converteu, meu irmão está aqui, eu não encontro com Deus. Porque o Espírito de Deus quis pegar alguém improvável, sem um potencial humano, mas porque Ele reina e reina com o seu reino, com a sua glória, com o seu poder, com a sua vontade. Eu precisei ser como Saul, um vaso que dá lugar ao Espírito. Eu não tinha a sabedoria, o conhecimento, eu não tinha nada para apresentar diante de Deus. Só tinha um coração que insistia, implorava insistentemente, salva a minha casa, Senhor. E Deus falou, eu quero te usar para além da sua casa, salva a minha casa, Senhor. Eu só queria ver minha família salva diante de Deus, libertos de demônios. O Senhor libertou todos eles. Num dia onde, expulsando o demônio de um dos irmãos, eu senti, o demônio levantou a cara assim, olhou para mim com aquele olhar demoníaco e falou, está todo mundo aqui. Eu me senti cercado por morte, frieza. Minha vontade era de sair correndo, mas no mesmo momento que eu quis correr, veio uma chama do Espírito me tomando. Eu falei, em nome de Jesus, estão todos repreendidos, amarrados, e sai também. Não sei nem de onde eu tirei aquilo, é o Espírito de Deus. E, irmãos, eu vou ficar aqui o dia inteiro contando as histórias de que há um Espírito que reina e governa. Mas se seu olho está arrancado, você não vai enxergar. Nós precisamos de um milagre aqui hoje.
Se você desistiu do seu casamento, dos seus filhos, dos seus pais, seja o que for, sua vida espiritual, não tem a ver com religião não, mas se o seu cristianismo é sem Jesus, é sem o Espírito Santo de Deus, que é de Jesus, você precisa de um milagre hoje aqui, que é de ter o seu olho recolocado no lugar, é de ter uma vida espiritual digna que revela Jesus. Só que não é um compromisso comigo, é um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que ainda amanhã vai haver vida sobre sua casa, seu casamento, sobre os seus filhos. Eu creio. Não é papo de pregador, não. Eu creio nisso. Eu creio no Deus que está me chamando, irmãos. Não é uma palavra que eu escolhi, é uma palavra que está vindo para o meu coração sobre áreas da minha vida que eu ainda preciso de um coração inflamado, apaixonado e dedicado, seja ao meu casamento, aos meus filhos, ao meu chamado, seja o que for. Eu preciso de um coração diferente do que eu tinha ontem. E o que eu tenho feito é clamar: o Espírito Santo de Deus traz fogo. O Espírito Santo de Deus traz vida. Porque eu não vou me sujeitar a nenhum outro governo. O Senhor reina sobre a minha vida. E eu vou clamar insistentemente, até que haja fogo intenso sobre todas as áreas da minha vida. Se você precisa de um milagre hoje, que você está cansado, você tem os seus argumentos, pega os seus argumentos, escreve no papel e rasga, porque não serve para nada. Há um Deus que faz um milagre. Há um Deus que encontra a filha de Jairo morta, diante dos homens morta. Mas para Ele, não há nada impossível. Quando os homens dizem: olha, não incomoda mais Ele, já está, infelizmente. E Jesus entra numa casa com luto, com choro. Só que há um homem com um coração inconformado que ele traz Jesus para dentro de casa. Há um homem inconformado, sem argumentos diante de Deus. Ele não era um seguidor de Jesus, ele talvez criticava Jesus. Mas quando ele viu que só Jesus poderia, ele vai e faz tudo e rasga o seu padrão, o seu estilo e abre mão de tudo para trazer Jesus para dentro de casa, para que haja vida. Porque não havia sentido ter uma religião, ter tudo e não ter a filha viva. Mas ele sabia que Jesus podia. É esse coração inconformado que eu preciso, aliado à minha fé. Um coração que insistentemente clama: Senhor, o Senhor é Deus, opera a vida. E quando o anúncio é de morte, Jesus diz: ei Jairo, não se preocupe, ela ainda está viva. Sabe, talvez na sua mente está agora aí um emaranhado dizendo: o diabo conseguiu arrancar o meu olho, eu estou inutilizado. Ele me amarrou numa aliança e eu me subjuguei a um governo que não é o governo do Espírito. Talvez no seu coração há esse freio. Talvez no seu coração há uma desistência de uma aliança. Talvez no seu coração há uma conclusão, um sepultamento de vida, de propósito. Mas há um Deus que ressuscita o que está morto. O que eu preciso é crer, trazer Jesus. Se você é um homem de Deus, traga Jesus para sua casa. Porque a maior provisão que o homem pode trazer para dentro de casa não é uma poupança, não é um investimento, mas é Cristo Jesus. Porque quem tem Jesus nunca passará fome, nunca terá falta de nada. Então Tyson, o que Theo precisa é de receber Jesus, porque ainda que você deixe uma herança gorda para ele, com Jesus nunca ele terá falta de nada. É esse o lugar que nós precisamos assumir, é esse compromisso, é esse coração desesperado e apaixonado e inconformado. Então desfaz essa cara de quem foi para a praia e está cansado, pelo amor de Deus. Tira essa cara de angústia e faz cara de Saul nervoso. Sabe, faz cara de alguém que agora é agora, Senhor. É agora, pode se colocar de pé, é agora, não vou fazer mais.
É agora, povo, se coloca de pé, aquele momento que o pastor disse, coloque de pé a igreja. Meu Deus, eu estou querendo ir embora para casa, que eu estou falando tanta inconformação que eu quero sair correndo. Ei, deixe o seu coração se aliar ao Espírito, feche seus olhos. Pare de buscar uma canção e busque o Espírito. Ei, você precisa entender que você é filho. Você tem acesso ao Espírito. Você não precisa pedir permissão para estar com o Pai. Clame o Pai. Clame o Espírito do Pai. Clame o Espírito do Pai. Deixa Ele te tomar agora. E apresente seu casamento, seu filho, sua filha, o seu marido, os seus pais. Fala, Senhor, é Ele. Eu preciso de um coração inflamado, apaixonado, desesperado. Eu preciso da glória do Senhor sobre a minha vida. Senhor, há uma pressão à minha volta, um desejo de desistir. Há um convite para que eu me renda diante de um governo que não é dos céus. Agora clame pelo Senhor dos exércitos, o Deus de toda a terra. O impossível vai acontecer agora. Diante de um clamor insistente, apaixonado, Jesus traz vida, traz cura onde há cura, onde há enfermidade, traz vida no coração morto do cônjuge, traz ânimo no coração cansado, mas agora vem Espírito e traz vida. Chega de desculpas. Ele é o Deus de toda a terra, o Deus do impossível. Oh Espírito, nós clamamos, vem com Tua glória nesse lugar, Senhor. Encontra corações desesperados por Ti, Senhor. Alcança os filhos que aqui não estão, os maridos, as esposas. Alcança aqueles que estão agora sem um olho, Senhor. Aqueles que foram roubados por esse governo. Mas o Senhor pagou um preço e nos tira desse governo de trevas e nos traz para o reino do Seu amor. Senhor, opera um milagre e traz vida sobre o coração que clama. Faz cair por terra argumentos, desculpas, falsas profecias, enganos, e o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Não importa o quão cercado estejam seus filhos, não importa o quão cercado esteja seu cônjuge, não importa se eles estejam presos em drogas, seja o que for, há um Deus que é todo poderoso. Dê lugar ao Espírito na sua vida. Busque ao Espírito insistentemente e permita que o rio de Deus te encontre. Permita que a glória de Deus te encontre. Há uma guerra sendo vencida essa noite. Há uma guerra sendo vencida essa noite, porque não é frase de camisa. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém pode contra Ele. Nós te invocamos como filho, Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és a nossa fonte de todas as coisas. Ressuscita sonhos, propósitos e planos nessa noite. Ressuscita a esperança e liberta corações aprisionados no argumento de Naás. Liberta corações aprisionados no argumento da Dalila, nas paixões desse mundo. Destrona. Traz chama, ó Deus, sobre a identidade dos filhos e filhas de Deus. Que caia por terra o usurpador, que caia por terra o ladrão. Traz vista, ó Deus, aos cegos. Traz vista aos cegos.
Traz uma visão aos homens. Traz um anseio apaixonado ao coração das esposas. Traz cura aos casamentos feridos por palavras, por atitudes. A falta de esperança nos casamentos. O roubo da paixão, do amor, da dedicação, Senhor. Dá olhos aos homens, para que deem suas vidas pelas esposas. Dá-nos olhos, Senhor, para entregar as nossas vidas às esposas. Dá-nos a visão do sacerdote. Ajuda-nos a sermos como o Senhor Jesus. Traz o coração da mulher amável, dócil. Quebra, ó Deus, as estruturas feridas de medo. Mulheres acuadas, feridas, marcadas. Quebra paredes hoje, Senhor, e liberta essas mulheres. Submissas, honradas, sábias. Opera a cura, Senhor. Flui vida, Senhor, nesse lugar. Flui vida, rio de vida. A Tua palavra diz que se crermos, fluiria o rio de água viva do nosso interior. Que flua vida, ó Deus, do ventre dos pais, das mães e alcance os filhos. Que flua o rio de vida alcançando os perdidos. Que flua o rio de vida alcançando os desanimados. Senhor, nós nos colocamos como a Tua noiva, o Teu corpo. Destrona os governos que estão sobre os filhos e liberta-os, Senhor. Nós declaramos palavra de vida sobre os filhos perdidos. Em nome de Jesus, sejam libertos no reino do Espírito. Que o coração de vocês desejem, sobretudo, estar na casa do Pai, estar na intimidade do Espírito. Sejam libertos em nome de Jesus. Há uma espada liberando a vida de vocês. Liberta essa geração, Senhor. Eles são luz do Senhor. Liberta essa geração, Senhor. Nós declaramos sobre eles liberdade e vida. Oh, em nome de Jesus, Senhor, nós não temos argumentos. Nós só temos uma convicção: somos Teus filhos. E o Senhor é Deus, é o nosso Pai e é bom. E diante de Ti clamamos a Tua bondade, o Teu bom perfume sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Traz a Tua paz e a Tua alegria sobre nós. Traz cura e vida. Nós, como o Senhor, declaramos que odiamos o divórcio, Senhor. Nós declaramos como o Senhor que odiamos o divórcio, porque o Senhor ressuscita casamentos mortos. O Senhor cura feridas. Nós declaramos, Espírito Santo, há lugar para o Senhor em nossa casa. Mexe nos nossos casamentos e traz vida. E faz cair por terra o governo do medo, das trevas, da rebelião, da revolta, da indiferença. Reestabelece, ó Deus, as famílias. E anula, ó Deus, as sentenças do mal. Porque o Senhor é Deus. E enquanto há lugar para o Senhor, ninguém está morto, ninguém está perdido. Que Tu és o bom Pai. Nós celebramos a Tua palavra e a Tua vida no nosso meio, Senhor. Que no dia de amanhã ao meio-dia haja milagres sobre nós.
tomamos da palavra de Saul para declarar um clamor insistente que amanhã, ao meio-dia, o milagre venha, porque o Senhor tudo pode fazer. Nós somos teus filhos, tu és o nosso Pai e Senhor. Nós estamos sujeitos ao teu governo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.